Paz, meus queridos, bom dia. Bom dia mesmo na presença do Senhor. Comece o seu dia com determinação, com passos firmes, com a certeza de que Deus está do teu lado. Nada pior do que começar um dia desanimado, prostrado, sem forças. Podemos até estar passando por uma luta, mas Deus está conosco. E na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa em nós. Tome posse dessa verdade nesse dia e vá rumo àquilo que Deus tem preparado para você. Você tem um chamado. Você não pode ficar prostrado. Você precisa reagir, trabalhar, se entusiasmar, ter coragem, saber onde você quer chegar. E Deus vai te dar as estratégias. Deus vai te capacitar nesse caminho. Assim como fez com essa mensagem que nós vamos meditar hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar ao meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Queridos, aqui fala do chamado de Eliseu. Eliseu foi um homem que aqui nós vemos que acompanhou, testemunhou os últimos anos de vida de Elias. Seu chamado se deu após o profeta literalmente jogar a sua capa sobre ele, enquanto ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. Ele então se volta para Elias e pede permissão para se despedir dos seus pais. Logo a seguir ele volta, mata os animais, utiliza os aparelhos que ele usava antes para lavrar a terra. Ali ele os usou como carvão para fazer um grande churrasco que foi servido ao povo que estava nas redondezas. Após esse ato, ele se levanta e segue e serve em tudo o profeta Elias. A primeira coisa que nós podemos ver neste capítulo é que Deus não chama desocupado. Eliseu estava arando a terra, ele estava trabalhando, e aí chegou o profeta e lançou sobre ele a capa, pois ele sabia que ele não era preguiçoso, que ele gostava de trabalhar, que ele se empenhava no que fazia. Diante desse pequeno trecho registrado nos últimos 3 versículos do capítulo 19 de 1 Reis, nós podemos ver que ali Eliseu nos deixa umas lições tão preciosas para a nossa vida e que realmente são essenciais para aquele que quer ter uma caminhada de fé com sucesso e ter um ministério abençoado, próspero, edificante. Em primeiro lugar, nós podemos ver que ele era um homem de fé. Uma coisa que nos chama atenção aqui é que Elias liderava uma escola de profetas. Porém, o Senhor o direciona a ungir Eliseu ao invés de ungir um dos seus alunos. Isso já mostra para nós que realmente Deus havia mostrado a Elias que Eliseu era um homem de fé. Outro fato que reforça esse nosso pensamento é que Eliseu não faz nenhum tipo de questionamento quando ele foi chamado por Elias.
ao receber a capa de Elias, ele já reconhece ele como autoridade vinda do próprio Deus, uma ordem vinda do próprio Deus. A lição que nós tiramos aqui para a nossa vida é que quando nós somos chamados por Deus, nós temos que crer que Deus nos chamou, Deus nos separou, e é porque Ele tem o desejo de nos usar para um determinado chamado, para um propósito, e temos que responder a esse chamado com fé, sem questionamentos, sem murmurações. A segunda coisa, como eu já estava falando para vocês, que nós aprendemos ali, diz assim, ó: e Elias estava ali, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava trabalhando. Esse é um fato que nos chama muita atenção. É que Eliseu não estava à toa no mundo, não estava à toa no momento do seu chamado, ele estava trabalhando, ele estava pegando pesado, ele estava ocupado fazendo algo importante. Ele estava arando a terra para uma colheita. Isso tem um significado tão profético quando nós queremos assumir um ministério. Se nós queremos colher algo, antes temos que plantar. Nós vemos que tem um comentarista bíblico, Matthew Henry, que diz o seguinte: Elias encontrou a Eliseu por ordem divina, não na escola dos profetas, senão lá no campo, não lendo, orando, sacrificando, mas ele estava arando a terra, ou seja, trabalhando. E isso nos ensina algo importantíssimo. Deus não chama qualquer um para a sua obra. Deus não chama desocupado para a sua obra. Ele chamou Davi, que estava lá na terra do seu pai, cuidando das ovelhas. Ele, o nosso Deus, chamou Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores muito ocupados. Lucas era médico. Deus só chama quem está trabalhando. Deus nunca usa uma pessoa desocupada ou ociosa. Você já parou para perceber se uma grande empresa multinacional precisa de um engenheiro, um arquiteto renomado? Preste bem atenção, eles vão pegar aquele que está sem emprego, que está à toa na vida, sem nenhum serviço? Ou eles vão procurar lá no ramo dele alguém que já está trabalhando, que está mostrando bons resultados, que está atingindo as metas, que está se esforçando e dando o seu melhor? É esse que a empresa vai chamar. A empresa não chama o desocupado. Imagina no reino de Deus. Porque ali nós podemos perceber que quem já está ocupado é porque gosta de trabalhar. É porque ele já está empenhado em demonstrar que está fazendo algo precioso. Deus sempre usa pessoas ocupadas. Nós podemos ver também lá, bem no princípio, Moisés, um pastor ocupado. E nós podemos ler em Êxodo 3 que dizia: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Foi quando Deus apareceu para Moisés, falou com ele, anunciou o propósito, anunciou coisas grandes, mas ele estava trabalhando, levando o rebanho do seu sogro. Isso não quer dizer que os que ele chama são melhores do que os outros, não é isso. Mas sim que ele chama aqueles que já estão envolvidos com um trabalho, dando resultados, dando respostas. Ele
não chama desocupados, e sim aqueles que têm compromisso. O próprio Jesus diz na sua palavra que quem for fiel no pouco, no muito será colocado. E outro detalhe que nós podemos perceber aqui é que ele honrava aos líderes e aos seus pais. Ao ser chamado por Elias, a primeira coisa que Eliseu faz é pedir para ir aos seus pais. Ele pede permissão ao profeta para que ele possa se despedir dos seus pais, dar um beijo neles. E essa é uma atitude tão linda dele, que demonstra que ele não tinha problemas em honrar autoridades, tanto as espirituais, que ali no caso estava sendo representada por Elias, quanto as terrenas, representada por seus pais. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 20:20, crede nos profetas e prosperareis. Queridos, o nosso problema é que muitas vezes nós não cremos no que diz os profetas. Nos profetas que Deus colocou em nossas vidas, nós não cremos em nossos pastores, nós não cremos em nossos líderes. Ao invés de obedecer prontamente o que o pastor diz, nós questionamos, nos rebelamos. E aí estamos atraindo maldição para as nossas vidas. Queridos, nós temos que fazer como fizeram os grandes homens da fé da Bíblia, citados até os dias atuais como referência para as nossas vidas, e então alcançaremos sucesso. Outro direcionamento muito importante que encontramos na palavra acerca disso, quando ele foi ver os seus pais, é que o primeiro mandamento com promessa em Êxodo 20 diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia também diz que aquele que não cuida dos seus, os da família, é muito pior que o descrente. Nós podemos ver em 1 Timóteo. E outro detalhe que nos chama a atenção, ele não era apegado a coisas materiais, passageiras. Após ele se despedir dos seus pais, Eliseu mata os animais, mata os aparelhos usados para arar a terra e faz um grande churrasco que é ofertado ao povo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, diz a palavra. Queimou todo o equipamento e usou para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. E somente depois disso partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Essa atitude de auxiliar e de queimar tudo aquilo que ele usava para trabalhar mostra que ele tinha um desapego total às coisas materiais. Muitas vezes nós estamos tão agarrados às nossas coisas materiais, às coisas terrenas, que nós não conseguimos nos envolver na obra de Deus, não conseguimos nos desprender daquilo que nos amarra. Trabalho, faculdade, profissão, carro, casa, tantas outras coisas assumem o primeiro lugar em nossa vida. E muitas vezes entram em nossas vidas como uma bênção que o Senhor nos dá. Mas depois de tanto nos apegarmos nisso, nós mesmos as transformamos em maldição, num empecilho de prosseguir no nosso ministério. E outra coisa que nós podemos ver aqui, que ele desligou-se completamente do passado. Sem os aparelhos, sem os animais, ele jamais poderia voltar à vida antiga de lavrador que ele tinha. Assim, ele estava assumindo um forte compromisso de seguir o profeta Elias. O que falta para muitos de nós é justamente isso, desligar-se do passado.
desligar-se das coisas que já foram, mas muitas vezes deixamos o passado ali meio engatilhado, como quem pensando, se não der certo o meu ministério, a minha caminhada com Cristo, eu volto para aquilo. Não! Desprenda-se do passado, porque o Senhor nos diz, não olhem mais para as coisas passadas, eis que faço coisas novas para vocês. Jesus sonda os nossos corações, sonda o que há em nossos corações, quando na verdade muitas vezes usamos desculpas, ou sim ou desculpas. Você pode decidir. Outro detalhe muito importante que nós podemos ver aqui nessa pequena passagem na atitude de Eliseu é que esse churrasco era muito mais do que apenas uma refeição ou se desfazer daquele material. Era uma oferta de ação de graças por tê-lo escolhido para ser um futuro profeta. E nós vemos ali mais um detalhe que diz logo ali no fim: e seguiu a Elias e o servia. Isso mesmo, ele seguiu a Elias. Após ele fazer aquele churrasco, Eliseu se levanta e segue Elias, sem questionar. E ele levava muito a sério isso, ele seguia de verdade. Seguia as orientações, seguia os conselhos. Em alguns momentos, Elias nos deixa a impressão de estar testando Eliseu. Mais à frente, por 3 vezes, ele diz a Eliseu para ficar onde ele estava. E ele usou sempre as mesmas palavras, respondendo a ele: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Já era certo que ele ia substituir o profeta, mas ele insiste em ficar ao lado dele até o fim. Quantas pessoas querem pular etapas? Quantas pessoas talvez iam escantear Elias e querer tomar o lugar dele à força? E aqui nos surgem 2 perguntas. Será que temos sendo insistentes em seguir os nossos Elias? Ou será que nós também estamos sendo insistentes ao seguir o nosso Jesus? Ou por qualquer coisa desistimos, paramos, retrocedemos? E nós vemos aqui que a última palavra diz: e o servia. Então ele era servo. Algo que chama muita atenção na vida ministerial de Eliseu é realmente que ele serviu a Elias. Não só porque ele o acompanhou em tantas e tantas viagens, mas porque ele tinha um cuidado com o profeta muito maior do que o trivial, do que o normal. Ele cuidava do seu profeta, ele servia o seu profeta. E nós podemos até ver em 2 Reis, no capítulo 3, que deixa isso bem claro. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Todos sabiam e viam que durante a caminhada Eliseu serviu a Elias. O servo de Josafá fez questão de frisar algo que a princípio pode parecer apenas um pequeno detalhe. E por conta disso muitas vezes passa despercebido e nós nem sequer nos damos conta. Ele não enfatizou quantos quilômetros Eliseu andou com Elias, ou o quanto ele orou, ou o quanto ele profetizou, ou algum dos seus muitos milagres realizados. Ele enfatizou ao lavar as mãos de Elias, que ali ele demonstrou atitudes de servidão, de cuidado, de intimidade, de submissão, de abnegação. Quanta lição
nós aprendemos nesses 3 versículos com a vida e o chamado do profeta Eliseu. Não só o chamado aqui do profeta Eliseu nos dá grande lição, grandes conselhos para nós seguirmos, mas toda a sua vida ministerial. Durante todo o seu ministério, nós podemos seguir lendo a palavra do Senhor, que durante toda a sua vida ministerial, ele foi um homem muito ativo na obra de Deus, e por mais de 50 anos, ele falou com muita autoridade, era respeitado, realizou muitos milagres, aliás, o dobro realizado por seu antecessor e discipulador Elias, diz a palavra do Senhor. Com certeza, Eliseu é uma referência para todo aquele que deseja servir ao Senhor, e é necessário estudar em detalhes a vida de Eliseu. Reflita sobre isso. A capa já foi lançada sobre os seus ombros? Se a sua resposta for sim, você já se preparou para abandonar a velha vida e seguir um novo tempo com Deus? Lembre-se que antes de todo começo, existe um fim. Lembre-se que você só pode iniciar um novo parágrafo depois de um ponto final no seu passado. E para chegar ao destino é preciso partir. Para nascer de novo é preciso morrer para a velha vida. Muitas vezes é preciso abrir mão de tudo aquilo que nós tínhamos no passado para tomar posse do que Deus preparou para nós. Veja, em Mateus 13 nos diz: porque o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele novo campo. Este novo campo Deus está oferecendo para você. Portanto, desapegue de todo o passado e vá, sem questionar, na caminhada que Deus te propõe. Pense nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.